Olá, olá, gente! Eu aqui, mais uma vez, né? Alimentando o meu canal de Aroma Poesia, né? E hoje eu quero falar para vocês do Rose, né? Esse óleo fantástico. Mas antes eu quero falar de uma poesia que eu escrevi sobre rosas, né? Sobre a poesia chama Uma Rosa Branca. Por que uma rosa branca? Porque minha mãe gostava muito de rosas brancas, né? E ela já é falecida. E quando eu comprei esse lugar que eu moro hoje, foi em parte uma herança, né? Porque a gente tinha uma casa e somos 3 irmãos, agora só eu, porque eles já foram para junto da minha mãe também, né? Então, quando a gente vendeu a casa, a minha parte, né, 1/3, eu juntei com mais algumas economias e comprei um terreno e fiz uma casa, né? E nesse projeto eu falei, eu quero plantar uma rosa branca em honra à minha mãe. E assim eu fiz. E a rosa branca, depois que as formigas deram, acharam que eu nunca vi gostar de rosas desse tanto, são as formigas. Mas depois eu fiz uma poda e a roseira desabrochou encantadoramente. E eu fiquei muito feliz com isso. Aí eu fiz uma poesia em honra à minha mãe, a poesia chama Uma Rosa Branca. Depois de uma poda, olha a resposta, pura gratidão. A rosa agradecida floresce e roda. Parece até que fala ao coração. Uma rosa branca, um símbolo. Singela, simples, uma lembrança. Qual a sua importância? Algo frívolo? Não. Uma rosa no coração, esperança. Rosa branca, uma história de amor. Lembrança de um tempo vivido. Banho de rosas, eliminando a dor. Traz à memória um tempo ido. Do ferimento, a dor da alma. Ela apazigua toda dor. É bálsamo do amor, tudo acalma. Rosa branca, memória do maior amor, amor de mãe. Então eu fiz essa poesia em honra à minha mãe, né? Porque na minha época de adolescência, né? Criança, infância e adolescência, a minha mãe fazia o chá de rosas brancas para lavar o rosto, para não ter espinha, né? Então tudo ela resolvia com chá de rosa branca, né? Mandava tomar banho, né? Para tirar as impurezas. Então, e aí a rosa branca faz parte da minha memória, né? Desse momento lindo que eu vivi, né? Desse acreditar nas rosas brancas, né? Porque símbolo de pureza, né? Símbolo de simplicidade também, e fica um encanto, né? No jardim fica muito bonito também. Aí eu quis trazer essa homenagem, né? Porque o meu canal é Aroma Poesia, então sempre vou trabalhar com poesias, né? Estou trazendo minha poesia, outras minhas também, que eu tenho um livro, né? Essa não está no livro porque ela foi mais recente, foi agora, tem menos de um mês que eu fiz, né? E certamente irá para o próximo livro, com certeza, né? E aí eu falei, vou falar da rosa e vou falar do óleo essencial, que é o rose, né? Que ele também tem umas propriedades incríveis, né? Claro que tem outros óleos mais em conta, né? Porque esse é bem um preço, para muita gente é quase inacessível, né? Quando você compara com
com os salários nossos, né, no Brasil, assim, você fala, não, é bem caro. Né? Mas para quem gosta, não tem preço, né? Tem valor. E aí ele é um óleo que ajuda em muitos sentidos, né? E eu uso, né? Eu uso praticamente todos os dias. E aí vou falar um pouquinho dele, que eu tirei desse livro que chama Emoções Essenciais, né? Então ele fala de vários óleos, que ele é um guia, né, para superar e viver com mais liberdade. Porque o que é viver com liberdade? Não é ter dinheiro, é ter saúde, né? Porque você tendo saúde, você vai atrás do dinheiro, você consegue ter uma vida mais tranquila, né? Então eu acho que a gente precisa mais é de ter saúde. Aí eu peguei esse óleo para falar um pouco dele, né? Eu tirei desse livro que eu mostrei para vocês, e ele fala, né? Esse óleo ele chama de amor divino, né? Que ele possui uma vibração mais elevada do que qualquer outro óleo, né? É um óleo que ajuda a conectar com o amor. Qual amor? Amor próprio, amor divino, amor inabalável, imutável, incondicional. Esse amor que a gente fala, né, como diz o poeta Mário de Andrade, amar verbo intransitivo. Claro que em outro contexto, né, que é o contexto que Mário de Andrade falou desse amor, era aquele amor meio inconsequente, né, é um amor na década de 1920, né, aí ele fala desse amor com outro sentido, né, ele faz uma crítica social na época, né, daquela época, né, o estilo de vida dos novos ricos, né, então ele faz como uma crítica, né, mas eu trago a essência da palavra amar, verbo intransitivo, porque quando você ama alguém, né, agora quando ele fala verbo amar, verbo intransitivo, quem ama, ama, simplesmente ama, né, não precisa ser alguém, mas você ama, né, você ama o amor, que é diferente, né? Então, quando você compreende isso, você vai ficar mais tranquilo, né? Em relação ao verdadeiro sentido do amor, né? Que quem ama é isso, né? Você vai compreender, você vai respeitar, você vai ter uma vida mais adequada, né, ao seu ser, ao seu íntimo, né, porque você se ama, quem se ama sabe expressar o melhor do seu amor, né, é isso, palavra de poeta, não é? Então, aí ele vai falar mais, né, que esse amor, ele restaura os indivíduos a autenticidade, integridade e pureza. Olha que lindo, né? Você amar dessa forma mais íntegra, né? Mais pura, né? Então é muito rico esse pensar desse jeito, né? Então ele vai curar essas feridas emocionais, né? O que são essas feridas, né? Algo que a gente teve de algum trauma, né? Alguma dificuldade que gerou uma ferida, né? E aí ele vai trabalhar em cima disso, né? De que você vai se curar, né? Dessas questões que vai te dificultar a relacionar com as pessoas, né? Porque quando que a gente tem dificuldade de relacionar com as pessoas, né? Porque a gente está com feridas nas nossas emoções. Porque o relacionar é isso, é estar bem para estar com o outro, né? Isso que é muito importante, a gente precisa estar atento a isso, né? Quando se abre o coração, uma fonte de amor flui livremente através da alma, né? Então ele traz o quê? Uma abertura de coração. E quando você está com o coração puro, livre, você consegue amar, né? E aí esse amor vem de dentro para fora, né? Não vou amar porque eu quero amar, não vou amar porque é justo que eu ame, né?
Então ele vai incorporar o amor divino e ensina as pessoas a entrar em contato com esse amor através do coração. Porque quando você tem o outro dentro do seu coração, é mais fácil, não é? Você vai sentir o coração do outro, né? Então é desse amor que ele está falando, esse contato. E como que a gente consegue isso, né? Essa abertura de coração. Aí ele vai falar da meditação, né? Então quando você for meditar, às vezes a gente tem muita dificuldade, né? A hora de meditar, 1 minuto parece 1 hora, não é? Porque sentar, relaxar, buscar uma posição ereta, né? E fechar os olhos, respirar. Tudo isso vai acalmando. E para fazer esse acalmar, às vezes a gente tem muita dificuldade. Aí você pega o olhinho, passa na mão e inala. Passa aqui, passa no pescoço, né? Junta as mãos, esfrega, passa no pescoço, passa no pulso. E aí você vai se acalmando, né? Essa é a ideia que ele traz pra gente, né? Quando você quer conectar com esse coração e fazer essa abertura, para aí você entrar na concórdia, coração com coração, né? E você vai se acalmando, né? E vai perceber o efeito que o óleo faz nesse processo, certo? Então é isso que eu trago hoje, né? Para nós, para a gente pensar. E se quiser adquirir também, né, é só entrar em contato, que a gente pode conversar mais ou explicar mais coisas, né? Tem um livro aqui que fala, eu fiz um resuminho do que ele traz, mas tem muito mais coisas que a gente pode conversar, né? Aí o jeito de usar é desse que eu já mostrei, né? Inalando, ou você pode diluir uma gota, né, com um óleo carreador. Quando você usa o óleo carreador, é um óleo um óleo vegetal, né? A do Terra, que é a linha que eu trabalho, ela usa o óleo de coco como carreador. Mas tem outros, tem que saber escolher, né, para não comprar óleo contaminado. Mas que às vezes tem uns que é só a fragrância, só um cheirinho do óleo, mas não tem, né? É só uma forma contaminada do óleo, né? A do Terra tem o óleo de coco, mas existe aí o óleo de uva, né? Girassol, existe no mercado que você pode adquirir também, né? Que também tem seus valores, né? E aí você mistura um pouquinho e usa no pescoço, nessa região que a gente fica mais tenso, né? Nos pulsos. E aí você vai para a meditação, certo? E é a forma que tem de usar, né? Um óleo que você não vai ingerir, né? Então ele é só de uso aromático e uso tópico, né? E esse frasquinho aqui tem 10 ml, né? Que é um rolon, certo? E fique à vontade para me seguir no meu canal de YouTube, né? No Instagram, no Facebook, por aí vocês vão me encontrar falando de óleo, falando de vida, falando de poesia, e é isso. E acreditando na vida, acreditando nas nossas possibilidades de estar reinventando todo dia, tá bom? Até qualquer hora. Um abraço.